Amados, nós estamos aqui na nossa série de mensagens Família Real. Família Real. É no sentido de não ser uma família ilusória ou uma família talvez ideal. Porque a gente idealiza algumas coisas e pensa que a família ideal é sempre a família do outro. É eles que são felizes e eu estou aqui vivendo essa vida. Olha só, tem minhas lutas, minhas dificuldades. O fato é que família perfeita só no comercial de margarina, né, gente? A gente vê lá e, que bonito, acorda de manhã, todo mundo arrumadinho, o filho passa a margarina para a irmã, e eles sorriem um para o outro. Gente, isso aí é só em comercial, né, de televisão. Nós estamos falando de família real, e a palavra de Deus, eu gosto muito, queridos, porque a palavra de Deus, ela não fica, inventando coisa. A palavra de Deus, ela não fica criando situações romantizadas. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela fala da verdade. Ela não fala de famílias ilusórias, mas fala de famílias reais. E é sobre uma família real hoje que eu quero conversar com vocês, e eu quero meditar com vocês nessa manhã. E essa família real, que a gente vai ver muitas coisas e algumas características dessa família, está lá no texto da palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 27, Gênesis 27, dos versículos 1 a 14, Gênesis 27, do 1 ao 14, eu quero convidar você a fazer leitura aqui comigo desse texto. Você pode acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, na Bíblia impressa ou aqui no telão, onde for melhor para você. Aproveitando, eu sempre falo isso, aproveita que se você for pegar o seu celular para ver aí, já põe no modo silencioso, para que a única notificação que você for receber seja o recadinho de Deus para você nessa manhã. Tá ok? Vamos ler conosco aqui, Gênesis 27, do 1 ao 14. Olha o que diz a palavra de Deus para nós aqui. Quando Isaque envelheceu e os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho Esaú respondeu: aqui estou. O pai lhe disse: estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando, enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, o seu filho: ouvi seu pai falar com Esaú, o seu irmão. E ele disse: traga uma caça e faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o seu pai, como ele aprecia. Você a levará ao seu pai para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem de pele lisa. Se o meu pai me apalpar, passarei a ser visto por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição, e não bênção. A mãe respondeu: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Vamos orar mais uma vez, gente? Feche seus olhos. Faça uma breve oração também. Peça para Deus falar com você. Talvez Deus queira dar um recadinho especial ao seu coração, à sua família.
Deus eterno, louvamos o Teu nome, Deus. Nós louvamos o Teu nome nessa manhã, porque nós podemos, ó Deus, estar na Tua presença, celebrar ao Senhor, cantar louvores, expressar nossa gratidão, colocar também diante de Ti, ó Deus, aquilo que aperta o nosso coração. Podemos orar, buscar a Tua presença, a Tua face. E agora, de uma maneira muito especial, nós nos debruçamos sobre a Tua palavra e pedimos, ó Espírito Santo, fala conosco nessa manhã, Senhor. Fala com a Tua igreja. Deus, eu me coloco nas Tuas mãos, reconheço que sou apenas um vaso e um vaso de barro, mas eu peço, Deus, que o Senhor me use para transbordar, para derramar sobre a vida dos meus irmãos, para que eu seja um canal do Senhor e boca do Senhor, ó Deus, para transmitir o recado, a mensagem que o Senhor tem para a Tua igreja, para os meus irmãos aqui nessa manhã, Senhor. Usa a minha vida, Deus. Me coloco nas Tuas mãos e peço que o Senhor fale, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, dentro desse texto que nós lemos, eu quero falar com vocês, dentro dessa temática, uma família real é cumplicidade reequilibrada. Nós precisamos reequilibrar essa cumplicidade. Queridos, eu fico pensando no seguinte: tudo começa, nessa história, tudo começa lá em Gênesis capítulo 24. Lá em Gênesis capítulo 24, nós vemos que o servo de Abraão, Isaque, filho de Abraão, o servo de Abraão, ele vai procurar uma esposa para Isaque. E quando ele vai procurar uma esposa para Isaque, esse servo de Abraão, ele ora ao Senhor, ele pede a bênção do Senhor, que o Senhor dirija o seu caminho e aponte esse caminho. Mostra, Senhor, quem é essa esposa para o meu senhor, Isaque. E ali o servo de Abraão vai e encontra uma mulher, e tem toda uma história, vocês podem ver depois ali em Gênesis capítulo 24, que ele pede ao Senhor e ela vai lá, ela vai tirar água, e dá água para ele, dá água para os seus camelos, e toda aquela história. E de repente ele vai, conversa com o pai dela, e ela aceita ir para a casa lá de Abraão, para as terras de Abraão, e ali ela vê Isaque, e Isaque olha para aquela mulher, para Rebeca, e parece que os dois sai até uma faísquinha dos olhos dos dois, os dois se casam ali, e existe o casamento dos dois. Isso tudo começa em Gênesis capítulo 24, parece até amor à primeira vista, algo lindo, vocês olham, puxa que história maravilhosa, parece até um enredo de um filme de romance. Vai lá alguém e vem montada nos camelos, e desce, e um olha para o outro, e eles vão para a tenda e eles se casam. É muito bonito toda essa história, e tudo começa aí na vida de Isaque, nessa história dessa família, aí em Gênesis capítulo 24. E aí em Gênesis capítulo 25, nós vemos que esse casal já tinha passado algum tempo, e eles não tinham filhos. Rebeca era estéril. E Isaque, ele ora ao Senhor. Ele pede a bênção do Senhor. E ele pede ao Senhor que Rebeca lhe dê filhos. E Rebeca fica grávida de gêmeos. De gêmeos. Só que acontece o seguinte: na barriga de Rebeca, os gêmeos estavam juntos. E ela estava sentindo uns negócios meio estranhos. Ali parecia que os dois estavam meio, vai para cá, vai para lá, aquele negócio, aquela mexeção, coisas que eu não entendo, não sei, talvez as mulheres entendam melhor disso que eu estou falando, mas aí estava aquela mexeção, e o fato é que havia os dois bebês na barriga de Rebeca, e os dois parecia que estavam se degladiando lá dentro. Parecia que os dois lutavam entre si. E Rebeca ora ao Senhor. Rebeca faz uma oração ao Senhor.
não entendendo um pouco do que estava acontecendo ali. E nessa oração que ela faz, o Senhor lhe respondeu. 2 nações estão no seu ventre. Presta atenção, Rebeca busca, Isaac ora ao Senhor, Deus responde. Rebeca ora ao Senhor e Deus lhe responde. 2 nações, Rebeca, estão no seu ventre. 2 povos nascidos de você se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro. Mas preste atenção, Rebeca. Preste atenção, porque o mais velho servirá o mais moço. Isso era muito estranho naquela cultura. Era o primogênito que deveria ter a proeminência. Mas aqui Deus fala para ela, o mais velho servirá o mais moço. É uma linda história de amor, uma família que começa buscando a presença de Deus, buscando ao Senhor em oração, que se coloca diante de Deus e que Deus responde. A gente não sabe só o seguinte, queridos, aqui em Gênesis 25, a gente não tem essa informação, que se essa resposta que Deus deu a Rebeca, ficou somente no coração de Rebeca, ou se Isaac também ficou sabendo disso. Alguns comentaristas, eu procurei buscar essa informação, alguns comentaristas dizem que Isaac ficou sabendo, ela compartilhou isso com Isaac. Olha, aconteceu isso, Deus me respondeu. Outros comentaristas entendem que não. O fato é que nós não sabemos se Isaac sabia ou não dessa direção, dessa palavra de Deus. O fato é que, nós vemos aqui em Gênesis, cresceram os meninos. Esaú tornou-se um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Você fala assim, puxa, então beleza, os dois cresceram e cada um teve as suas características. Mas o problema não está aqui. O problema está no próximo versículo. Isaac amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Até então estava tudo bem. Até então essa família estava vivendo de uma maneira muito tranquila, muito na paz. Até que nós temos essa informação no versículo 28. Que fala que Isaac amava Esaú. Por quê? Porque ele, olha só. Por que ele amava Esaú? Porque ele se saboreava da comida gostosa que Esaú preparava para ele. Esaú era um caçador e ele caçava e ele trazia aquele animal e preparava uma comida muito gostosa. O fato, queridos, é que Deus já havia alertado Rebeca, já havia alertado esse casal para eles tomarem cuidado. Deus já tinha falado lá atrás, quando Rebeca estava grávida. Presta atenção, porque 2 povos vão proceder de você. Presta atenção, Rebeca, cuidado. Presta atenção, família, cuidado. 2 povos nascidos de você se dividirão. Deus já estava alertando lá atrás. É como se Deus estivesse falando para esse casal, vocês precisam prestar atenção nisso, porque eles se dividirão. Mas o que nós percebemos muitas vezes nessa história é que parece que eles não prestaram tanta atenção assim. Beleza, tal, essa história ficou lá atrás, Deus falou lá atrás, e eles começaram a tocar a vida deles. Eles não deram ouvidos. E a divisão que começou na barriga de Rebeca, agora alcança o coração desse casal. A divisão que antes estava no ventre, agora vai para o coração e vai para a vida. E se exterioriza nessa família, nos atos, nas atitudes, nas posturas deles.
Sabe, queridos, muitas vezes Deus tem nos alertado, muitas vezes Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem chamado a atenção do seu povo, prestem atenção. Mas parece que nós estamos como Isaac, como Rebeca, distraídos. Nós vivemos talvez olhando para as coisas ao nosso redor, para as circunstâncias da vida, para a correria do nosso dia a dia, e a gente olha muitas vezes para os nossos afazeres, para os nossos compromissos, e acabamos nos distraindo com coisas que Deus já tinha nos alertado, assim como aconteceu com Isaac e com Rebeca. Nos distraímos e acabamos seguindo com as nossas preferências. E acabamos sendo guiados pelo nosso coração. Tudo começou ali na barriga de Rebeca. Depois foi para o coração desse casal. E o que estava no coração deles, era o que estava guiando a vida deles. Era o que estava guiando a vida deles. Pessoas que se deixaram ser guiadas pelo coração. Já devo ter falado aqui algumas vezes, eu sempre falo isso com os jovens, mas normalmente a gente vê em filmes, nas séries de TV, a gente está lá assistindo e normalmente é uma imagem muito bonita, que parece que dá um close na pessoa, parece que ele está num lugar, num cenário fotográfico, como o pessoal fala, instagramável, e a brisa bate no rosto daquela mocinha que está triste, vem uma amiga dela e abraça, e fala para ela: siga o seu coração. E daí a mocinha, ela fala: é isso mesmo. E a gente está lá na poltrona do nosso sofá, é isso mesmo, se enxugando as lágrimas. A gente acha bonito porque o mundo fala, o mundo prega isso para nós: siga o seu coração. Só que esse casal estava seguindo o coração deles e estava dando tudo errado. Esse era o problema. Olha o que a palavra de Deus nos diz aqui em Jeremias: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Se nos deixarmos ser guiados pelo nosso coração, nós seremos o quê? Enganados. Guarde isso que eu estou falando, isso aí é importante. Ser guiado pelo coração gera em nós o quê? Engano. Somos enganados. Uma família que começou tão bem, em fé, em oração, agora se deixa ser levada pelo coração. Em todo o texto que nós lemos, de Gênesis capítulo 27, todo o texto do capítulo 27, nós só vemos o quê? Tramas, joguinho de interesses, armadilhas, conversinhas pelos cantos. É isso que a gente vê em todo o capítulo 27 de Gênesis. Mas em nenhum momento nós vemos Rebeca ou Isaac buscando a presença do Senhor. Em nenhum momento nós vemos Rebeca, ela foi buscar o Senhor, ela ficou sabendo o que Isaac ia fazer. Não, nós não vemos nada disso. Já não havia mais cumplicidade nessa família. O comentarista bíblico, Derek Kidner, ele fala o seguinte, que Rebeca e Jacó, tendo justa causa, não se aproximaram, nem de Deus, nem do homem. Não fizeram nenhum gesto de fé ou de amor. E colheram o fruto. Esse casal não buscou a presença do Senhor, eles se deixaram ser levados pelo coração. E quando eles foram ver, eles já estavam enrolados numa situação tão complicada. Porque é isso que acontece quando a gente se deixa ser levado pelo coração.
E esse casal, essa família eles colheram esse fruto amargo. O fruto amargo, qual que era esse fruto amargo? De uma cegueira espiritual. Isaac não estava apenas cego dos seus olhos, mas havia uma cegueira espiritual, porque ele já não era mais dominado, ou não era mais controlado pela vontade de Deus na sua vida, mas ele era controlado pelo seu estômago, porque o que ele queria era comida saborosa que Esaú sabia fazer. Ele se deixou ser levado pelo coração, ou pelas sensações. Nós vemos aí o engano. Veja só, Isaac, já em avançada idade, a gente poderia pensar, nossa, deve ser um senhor muito sábio, patriarca, sábio de idade, mas foi enganado. Lembra que eu falei, enganoso é o coração? Ele se deixou ser enganado porque ele foi levado pelo coração. E quando somos levados pelo coração, nós somos enganados. Isaac foi enganado por Jacó e Rebeca. Nós vemos desprezo na família. Isaac, ele planejou na cabeça dele que ele ia abençoar o filho preferido dele, que era Esaú. Se Deus tivesse falado ou não alguma coisa lá atrás, ele não estava nem aí. O que ele queria era saborear uma boa comida. E não comentou nada com a sua esposa. A cerimônia da bênção era para ser uma festividade, normalmente era um banquete mesmo. Porque era onde o pai, essa bênção, era como se fosse quase separar o testamento, dar o testamento dele. E ele reunia toda a família, mas ele fez em secreto. Ele desprezou um filho dele, ele desprezou a esposa dele. Há desprezo. Há desprezo. Quando nós não buscamos nem a Deus, nem ao homem, existe o desprezo na família, existe divisão na família. E infelizmente, a gente vai ver também que existe o ódio, porque foi isso que brotou no coração de Esaú, depois que ele ficou sabendo que ele foi enganado e perdeu a bênção. Queridos, eu não sei. Eu não sei se você está vivendo, ou já viveu algumas dessas situações na sua vida ou na sua família. Eu não sei se você já experimentou disso. Mas o fato é que ninguém quer vivenciar essas situações na sua casa, no seu lar e na sua vida. Eu não sei qual é a história da sua família. Eu não sei quais são as suas lutas, as suas dificuldades. Mas o fato é que ninguém quer viver isso. Ninguém quer experimentar essas situações da nossa vida. Isaac e Rebeca, eles começaram bem, mas eles não vigiaram, não se atentaram, se distraíram, e colheram um fruto muito amargo. Um fruto muito amargo. Mas você não precisa colher desse fruto amargo. Para você não colher desse fruto amargo, eu quero dizer uma coisa para você, é preciso vigiar. É preciso estar atento à palavra do Senhor. Porque quem quer dirigir a sua vida, a minha vida, a nossa vida, é o Senhor. E o que Ele tem para mim e para você é sempre bom, agradável e perfeito. É bênção para a nossa vida. Deus não dá as suas leis simplesmente porque Ele é um Deus legalista. Eu sou Deus, eu dou as leis, vocês são humanos, vocês cumpram. Não, não é assim que funciona. Quando Deus dá as suas leis, quando Deus dá a sua palavra para nós, quando Deus dá uma direção para nós, é para nos abençoar.
É como um pai que fala para o seu filho pequeno, ainda criança, uma pessoa imatura, talvez o pai fala: filho, é proibido pôr a mão na tomada. Ah, você é um pai legalista. Não, é porque o pai não quer que o filho tome choque. É assim que Deus trabalha na nossa vida. É assim que Deus trabalha na sua vida, no seu lar, na sua casa. Por isso nós precisamos vigiar, estar atentos àquilo que o Senhor tem para nós. Desenvolvendo então uma cumplicidade reequilibrada na nossa vida e na nossa casa, no nosso lar. Para isso eu quero tirar a primeira lição para nós nessa manhã. Em primeiro lugar, se você quiser uma vida, uma cumplicidade reequilibrada, você precisa exercer a humildade. Exerça a humildade. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Chegue mais perto, para que eu o apalpe, meu filho. Versículo 21. E veja se você é o meu filho Esaú ou não. Isaac estava na dúvida, ele já estava cego, não conseguia ver. E mesmo assim, mesmo nessa dúvida, ele foi muito mais conduzido o quê? Pelo seu estômago, ou pelo cheiro da comida que devia estar naquele lugar. Devia ser um churrasco maravilhoso que Rebeca tinha preparado lá para ele. Ele já estava sentindo aquele cheirinho e falou assim: puxa, eu quero me deliciar com isso. Só que ele não pede ajuda para ninguém. Ele se acha o autossuficiente, mesmo não enxergando nada. Mesmo não enxergando nada, Isaac se acha o autossuficiente. Eu sei o que eu vou fazer, eu quero fazer isso, e mesmo não entendendo direito, mas eu vou nesse caminho. Isaac não teve humildade. Muitas vezes confiamos em nós mesmos, nos nossos sentidos, na nossa capacidade, nos nossos títulos, na nossa força, no nosso conhecimento. Não, eu consigo resolver essa parada. E decidimos fazer as coisas sozinhos. A nossa vaidade e o nosso orgulho nos impedem de pedir ajuda. Isaac não pediu ajuda. Rebeca, peraí, é Esaú que está aqui mesmo? Não. Ele não pede ajuda. E o problema é que muitas vezes não pedimos ajuda porque nós não queremos ouvir a verdade. Guardem isso. Muitas vezes não pedimos ajuda porque nós não queremos a verdade para nós. Isaac não podia pedir ajuda para Rebeca. Sabe por quê? Porque ele estava fazendo do jeito dele. E ele queria que fosse daquele jeito. A bênção era para Jacó. Mas ele quis forçar. A gente às vezes faz assim com Deus. A gente não pede ajuda. A gente não pede direção. A gente não pede para o irmão orar. A gente não vai conversar com o pastor, com o líder do PG, com o presbítero. Porque a gente não quer saber a verdade. Sabe por que muitas pessoas não vêm conversar com os pastores? Porque nós da equipe pastoral, nós usamos a palavra de Deus para aconselhar a sua vida. E você sabe que muitas vezes você quer trilhar caminhos errados, e ainda quer que Deus abençoe. Não vai dar certo desse jeito. Não adianta querer a bênção de Deus, mas fazer as coisas do seu jeito. É preciso ter humildade e reconhecer que nós precisamos de ajuda. A palavra de Deus nos diz: e o Senhor lhe respondeu, o mais velho servirá ao mais moço. Era para seguir nesse caminho. Era para seguir essa direção. Tem gente que não busca, que foge de orientação pastoral, porque sabe que Deus vai falar: não é por esse caminho.
Bartimeu tinha um cego quando Jesus estava passando, estava indo para Jerusalém. E Jesus estava com seus discípulos e caminhando, indo em direção a Jerusalém, e de repente um cego começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E daí o pessoal, para aí, não sei o quê. Jesus, filho de... Ele começou a incomodar, até os discípulos estavam meio incomodados com isso. Mestre, quer que a gente tire... E Jesus vai lá. E Jesus vai lá. E Jesus faz uma pergunta muito interessante para um cego. Jesus pergunta para aquele cego: o que queres que eu te faça? E talvez você pense que a resposta dele era muito óbvia. E ele responde para Jesus: eu quero ver. Eu quero ver. Essa resposta não é tão óbvia. Porque tem muita gente que não quer ver. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Humildade. Você quer a bênção de Deus para a sua vida? Humildade. A segunda lição que eu quero tirar desse texto com vocês, queridos, está aqui. Se você quer uma cumplicidade reequilibrada na sua vida, nós precisamos de quebrantamento. Quebrantamento. E olha o que a palavra de Deus nos diz aqui: faça uma comida saborosa como eu aprecio, e traga para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Olha o que Isaac fala aqui para Esaú: prepare uma comida da forma como eu aprecio. Essa palavra, como eu aprecio, ela se repete nesse texto. E aquilo essa palavrinha me chamou a atenção, e eu fui ver aqui como esse aprecio, ele significa amor. É o equivalente do grego ágape. Esse texto, ele está no original, no hebraico, porque é o Antigo Testamento. Mas se essa palavra fosse traduzida, o equivalente dela no Novo Testamento do grego, seria ágape. Como eu amo, como eu tenho grande afeto, eu tenho até lealdade para com isso. O que Isaac queria era que Esaú preparasse algo do jeito que ele gosta, do jeito que ele ama. E isso nos mostra onde estava o coração de Isaac. Por isso nós podemos ver que Isaac amava Esaú. Por quê? Porque se saboreava da sua caça. Isso mostra onde estava o coração de Isaac. Mesmo suspeitando de ser enganado, Isaac se rende à comida. Essa comida que tanto ele apreciava, que tanto ele amava. Era isso que estava no coração de Isaac. Ele tinha outros amores. Ele deixou outros amores tomar conta do seu coração. Ele deixou que outras coisas ocupassem o lugar de Deus no seu coração. Ele permitiu que o seu coração estivesse em desordem, desorientado, fora de ordem. E ele inverteu a ordem das coisas, porque ele começou a amar aquilo que não deveria amar. Era isso que estava no coração de Isaac. Esses outros amores de Isaac, esses amores se tornam muitas vezes ídolos para nós. Se tornam ídolos. E ídolos nos conduzem ao engano. É isso que ídolos fazem. E esse ídolo, eu queria chamar sua atenção para esse texto, que é interessante, parece que é quase um ídolo familiar. Porque olha só o texto aqui de Gênesis 25, versículo 34. E Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú fez o quê? Desprezou o seu direito de primogenitura. Ídolos do coração.
Não era só Isaac que tinha um ídolo, Esaú também tinha. Tinha outros amores. Estava com o coração em desordem. Tem muito crente com outros amores. Tem muita gente de Deus, mas que está com o coração em desordem, gente. Tem muita gente que não está vigiando, que Deus já falou lá atrás, que Deus já ministrou no coração, já fez maravilhas, já respondeu orações, mas que agora parece que se distraiu e deixou outras coisas ocuparem o seu coração. Tem muito crente com outros amores, trocando a sua bênção por um prato de lentilhas. Trocando aquilo que Deus tem para nós por algo tão passageiro, porque o texto fala que ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Acabou aquilo. Ele se banqueteou, talvez na hora, que devia estar maravilhoso, muito gostoso, mas ele comeu, bebeu e saiu. E ele perdeu, ele desprezou a bênção que Deus tinha para ele. E muitas vezes nós trocamos isso por outros amores da nossa vida. Porque muitas vezes estamos em desordem no nosso coração. E eu quero perguntar para você: qual ídolo você precisa quebrar hoje? Qual ídolo está no seu coração? Quais são os amores que você tem que deixar hoje? Porque se você não deixar esses amores, eles vão te enganar. Esaú foi enganado. Isaac foi enganado. O que você precisa quebrar hoje? A gente precisa se quebrantar, deixar para trás algumas coisas, para estar no centro da vontade de Deus, no centro dos propósitos e dos planos de Deus. Por fim, eu quero ter a terceira lição que nós temos desse texto. Para uma cumplicidade reequilibrada, precisamos nos colocar em oração. Precisamos ter vida de oração. Olha só que interessante que fala, então o servo orou. Olha lá, Gênesis capítulo 24. Ó Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, peço-te que me ajudes. O servo pede oração para arranjar a esposa para Isaac, que foi Rebeca. Depois nós vemos aqui no capítulo 25, Isaac orou ao Senhor por sua esposa, e o Senhor ouviu a oração dele. Nós vemos um Deus que está à nossa disposição, de ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor. Nós vemos aí no capítulo 24, que o servo de Abraão ora. No capítulo 25, Isaac ora. Mas no capítulo 27, não vemos ninguém buscando, ninguém orando ao Senhor. Muitas vezes oramos para começar um relacionamento. Pedimos a bênção de Deus. Deus, prepara uma esposa, prepara um namorado, prepara um marido, prepara alguém para mim. E nós nos dedicamos. Nós pedimos ao Senhor, Deus, prepara, abre uma porta de emprego para mim. Deus, abre uma porta para que eu passe no vestibular e entre naquela faculdade. E a gente pede ao Senhor, e a gente fica muito crente nesse período. A gente começa a frequentar todas as reuniões de oração, e coloca o nosso nome lá, e a gente se coloca de joelhos, e busca ao Senhor. E como a gente vê aqui na palavra de Deus, Deus nos responde. Mas depois que conquistamos, parece que a gente se acomoda, abaixa a guarda. E aí começamos a confiar em nós mesmos. E aí a gente começa a olhar para nós. Ah não, agora eu já tenho. Beleza, Deus, obrigado, agora eu dou conta aqui. Agora eu dou conta aqui. Sabe, queridos, na oração,
não tem como nós colocarmos uma máscara diante de Deus. Você já tentou orar por alguma coisa que você sabe que está errado? Deixa eu confessar um pecado aqui. Eu já. Pastor, que pecador, miserável. Depende da graça de Deus, meus irmãos. Depende da graça, igual a vocês. Eu tentei, só que não consegui. Eu estava com o meu coração apertado e eu queria abrir, rasgar meu coração. Deus, por quê? E a gente se depara com a santidade de Deus. E a gente sabe que aquilo está errado. E as nossas máscaras caem. E a gente é desnudado diante de Deus. E aí existe uma cumplicidade. Porque Deus está ali e eu estou contando tudo para Ele. Quando abrimos o nosso coração a Deus, nós desenvolvemos uma cumplicidade, uma relação de cumplicidade com Deus. O mesmo acontece quando nós oramos com o nosso cônjuge. Quando nós desenvolvemos o hábito da oração com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Namorados, você pode fazer isso também, deve fazer isso. Desenvolva. Da mesma forma como nós, quando nos relacionamos com Deus, quando nós oramos e conversamos e abrimos o nosso coração diante de Deus, quando nós fazemos isso com os nossos cônjuges, nós aumentamos o laço de cumplicidade, de intimidade um com o outro. Existem muitos casais que estão distantes, frios, às vezes nem perceberam que estão distantes e frios, mas não oram mais juntos, não dobram mais seus joelhos juntos. Eu quero dizer para você nessa manhã, meu querido e minha querida, há tempo ainda de vocês dobrarem os seus joelhos do lado da sua cama. Chame seus filhos, ore com eles, não só por eles. Isso aumenta os nossos laços de comunhão, de cumplicidade, de intimidade um com o outro, porque diante de Deus não existe máscara. A gente se desnuda, a gente abre o nosso coração e nós somos quem nós somos. Existe um teólogo chamado René Padilha. Ele disse que ele, Isaac, simplesmente orou e Rebeca ficou grávida. Em contrapartida, a esterilidade de Rebeca destaca que a família da promessa devia continuar a depender de Deus a cada passo. Não deveriam se tornar independentes de Deus. A família da promessa deveria continuar dependendo de Deus, deveria continuar orando, deveria continuar buscando a presença de Deus. A bênção de Deus estava sobre aquela família. Deixa eu dizer uma coisa muito importante para vocês, a bênção de Deus estava sobre aquela família. Mas nem tudo que estava acontecendo era propósito ou vontade de Deus que eles passassem. Eles estavam colhendo o fruto amargo de um coração em desordem. De um coração em desordem. Por isso, precisamos do Senhor para receber. Para receber. E mais ainda para manter. Você tem recebido a bênção de Deus? Deus tem te respondido? Pois saiba que você continua dependendo dEle para manter aquilo que Deus te deu. Queria chamar aqui à frente os nossos irmãos do grupo de louvor e dizer para você que quando nós olhamos para essa família complicada, você vai falar assim, puxa pastor, não tinha visto que eles eram tão complicados assim. É, a patriarca, Abraão, Isaac e Jacó. Você vai falar assim, puxa,
homens como nós, famílias reais. E muitas vezes, nós nos identificamos com Isaac, com Rebeca, nas suas falhas, nos seus pecados. Nós nos identificamos nas nossas preferências. Nós nos identificamos nos nossos amores. Nós nos identificamos nas dificuldades e lutas dessa família. Muitas vezes somos levados pelo nosso coração e enganados pelos nossos sentidos. E nós sofremos as consequências disso. Nós sofremos as consequências de sermos enganados, não por Deus, mas pelo nosso próprio coração. Mas o texto que nós lemos, queridos, esse texto, ele nos mostra uma coisa muito, muito importante, que não podemos ignorar, que nós não podemos ignorar. Quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Se Deus tem uma promessa para o seu povo, Ele vai cumprir. Aquela família era a família da promessa. Eles escorregaram, fizeram muitas coisas erradas e colheram a consequência, como eu falei para vocês, desse fruto amargo, do engano, dos erros, das inclinações do coração, das preferências e tantas coisas. Quando Deus diz que vai abençoar, Ele abençoa. Ele abençoa. Aquela família imperfeita, falha, cheia de defeitos, era uma família que fazia parte do projeto de Deus. Isaac e Rebeca, todos eles sofreram com as consequências, mas nem por causa disso, Deus deixou de abençoar aquela família. Eles foram escolhidos. Eles faziam parte do plano de Deus. Eles passaram por coisas que não precisavam ter passado, que não precisavam vivenciar, se tivessem talvez dado ouvidos, estivessem atentos, tivessem buscado ao Senhor. Mas nada disso buscou o propósito final que Deus tinha para a sua família. Talvez você esteja olhando para você, para a sua situação, para a sua família, para a sua circunstância, falando: meu Deus, eu me identifico tanto com Isaac, com Rebeca, com Jacó, com Esaú, me identifico tanto com essa família. Eu acho que Deus não tem bênção para mim. Quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre. Ele cumpre. Sabe, queridos, a gente vê essa promessa de Deus se cumprindo na vida da descendência, Abraão, Isaac, também na vida de Jacó. Passou por tantos perrengues, tantas dificuldades, tantas lutas, enganou o irmão, enganou o pai, não sei o quê. Mas a bênção estava sobre a vida dele. Passou perrengues na vida. Sabe o que aconteceu? Quando Jacó foi pai, teve vários filhos, muitos filhos. Ele teve um filho. E olha só, caí no mesmo erro. Um filho preferido, chamado José. E aí, aquele filho preferido passou por tudo que teve que passar, foi vendido pelos seus irmãos, quase morreu, foi preso,
injustamente, aconteceu tanta coisa. Aconteceu tanta coisa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês: a bênção do Senhor continuava sobre essa família. A bênção do Senhor prevalecia sobre a vida deles, e independente do que eles estavam passando, e independente do que José passou em toda a sua vida, a bênção do Senhor estava sobre a vida dele. E no final ele ainda diz, vocês na verdade planejaram um mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vocês estão vendo agora. Como vocês estão vendo agora. Os nossos erros, as nossas escolhas, não fazem parte do plano de Deus. Mas a bênção que Ele tem para nós, essa faz parte para a minha vida e para a sua vida. Essa faz parte para mim e para você. Talvez você ainda não consiga ver. Talvez você esteja no meio dessa turbulência, dessa trama, nessas intrigas, desses problemas, é um brigando com o outro, é o filho que sai, é todas essas coisas acontecendo, e talvez você não consiga enxergar. Talvez você esteja no meio da turbulência, da dificuldade, assim como foi na família de Isaac e de Rebeca, mas a bênção do Senhor permanece sobre a sua vida, permanece sobre você. Se você se rendeu ao Senhor, você é descendente de Abraão. Você é descendente de Abraão. A bênção do Senhor está sobre você. E deixa eu dizer uma coisa para você: não é por mérito, e graças a Deus por isso. Não é por merecimento, é graça. É graça. É o Deus que nos abençoa. É o Deus que nos abençoa. É graça. Eu quero convidar você nesse momento a se colocar em pé, e eu quero que você leia comigo a bênção que Deus tem para você. Mas que você declare isso como uma verdade para a sua vida. Você pode ler comigo? Essa é a bênção que Deus tem para o seu povo. Vamos ler juntos? Declare isso bem forte. 1, 2, 3. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. A sua esposa no interior da sua casa será como a videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião. Paz sobre Israel. Aleluia! É sobre a sua vida. É sobre a sua vida. Essa é a sua bênção. Às vezes a gente não consegue enxergar, mas a bênção permanece sobre você. Continue buscando ao Senhor. Humildade, quebrantamento, vida de oração. Não desista. A bênção do Senhor é sobre nós. Vamos declarar isso nessa canção. Vamos declarar, meus irmãos. Que o Senhor te abençoe.